Graça, paz e alegria. Muitas vezes, quando assistimos a um noticiário na televisão, eu faço pouco isso, mas conheço gente que faz bastante ainda, ou quando acompanhamos sites de notícias ou vídeos pela internet, essa é mais a minha praia, sempre tomando cuidado com as fontes e confirmando as coisas, confrontando para confirmar realmente a informação apresentada. E aí vemos alguma situação complicada, uma calamidade, um crime violento. Geralmente nós nos colocamos a pensar algo assim. Muitas pessoas acabam indo por esse caminho e pensando: por que Deus permite isso? Por que Ele não impediu? Eu acredito que muita gente se identifica com esse pensamento. E isso tanto faz, se são pessoas religiosas, pessoas de fé, ou pessoas que se entendem longe dessa realidade. Em algum momento, alguém pode pensar algo indo nessa direção diante de notícias, diante de informações que toma conhecimento, ou até mesmo de coisas que aconteçam consigo próprio, com a própria pessoa, ou com pessoas amigas ou familiares dela, e aí então lá vem o pensamento: por que Deus permite isso? Por que Deus não impede que isso aconteça? Mas será que essa é a pergunta correta a ser feita? Eu acredito que logo de cara, logo no livro do Gênesis, nós já podemos notar que essa não é a pergunta certa a ser feita. Afinal de contas, Deus criou o ser humano e o colocou num jardim. E esse ser humano poderia desfrutar de tudo que havia nesse jardim. Só não podia comer de um fruto, de uma árvore. O resto estava lá, à disposição. E o que o ser humano fez? Ele fechou os olhos para todas as outras coisas, para todo o resto, e mirou exatamente naquela que era a proibida, exatamente na direção daquela árvore, exatamente para comer aquele fruto que não deveria ser comido. Bom, Deus poderia ter impedido então o ser humano de comer exatamente dessa árvore? Claro que poderia. Poderia ter dado choque, poderia ter um muro, uma espada flamejante, qualquer coisa, sei lá o quê. Poderia nem ter colocado a árvore lá, já que não era para comer. Ou poderia ter feito o fruto secar e apodrecer antes e cair antes do ser humano comer daquele fruto que não era para ser comido. Mas o fato da árvore estar lá no jardim e ela chamar a atenção e no fim permitir que o ser humano desobedecesse, já que Deus permitiu que fosse naquela direção, isso tudo nos mostra que o Senhor queria nos dar liberdade de escolha. Nós poderíamos escolher entre o melhor que Deus tinha a nos oferecer, ou poderíamos escolher aquilo que nós pensávamos ser o melhor. E o ser humano, dentro do jardim, que tinha tudo aquilo que Deus tinha a oferecer, escolheu aquilo que parecia ser melhor. O ser humano escolheu a desobediência. E ainda assim, culpa a Deus por isso. Por que Deus permite essas coisas? Mas nós escolhemos a desobediência, nós escolhemos o caminho de ir contra aquilo que Deus tem como proposta do melhor. O Senhor age no meio da história. Ele pode sim impedir que as coisas ruins aconteçam, mas Ele nos deu liberdade de escolha. Guarde isso, nós temos liberdade de escolha. Alguém pode dizer que não escolheu as coisas ruins, as coisas erradas, a maldade, a crueldade extrema e essa coisa toda. Bom, isso infelizmente faz parte do pacote em que a humanidade está incluída. Uns podem escolher coisas mais leves do ponto de vista da desobediência e outros coisas mais pesadas, mais sérias, mas sempre será desobediência, sempre será pecado diante do Senhor, sempre. E um acaba sentindo os efeitos das escolhas dos outros algumas vezes. Não sentimos os efeitos apenas das nossas próprias escolhas. Às vezes somos atingidos também por conta das escolhas dos outros, com os efeitos das escolhas dos outros. Isso também acontece. Porque nós convivemos numa grande aldeia global, vivemos como seres humanos que convivem uns com os outros, não estamos isolados e podemos sim ser atingidos por conta de uma escolha que outra pessoa fez. Se alguém vai cometer um crime,
nós podemos ser o alvo. A outra pessoa escolheu cometer o crime e nós podemos ser atingidos por isso. Sem contar que quando o ser humano foi expulso do jardim, quando comeu do fruto proibido e foi expulso do jardim, começou a contar o tempo para a natureza aguardar a manifestação do Senhor. Ela geme como se estivesse em dores de parto, diz a Bíblia. As reações da natureza acabam entrando aqui também. A natureza geme como que em dores de parto e nós corremos o risco de sentir os efeitos. Sentir os efeitos do que está acontecendo com a própria natureza. E algumas coisas o ser humano também tem colaborado. Mas o Senhor age no meio da história. Mesmo que nós estejamos sendo atingidos por conta da maldade alheia, por conta do gemido da natureza, o Senhor segue cuidando de nós. Cuida de mim, cuida de você. Nos fortalece para que possamos enfrentar o dia mau quando buscamos a Ele em oração. Ele nos permite uma paz que está além da capacidade do entendimento humano. Uma paz presente mesmo no meio da angústia. Nem sempre o Senhor impede ou tira ela do nosso caminho, mas Ele está conosco no meio desse caminho. Mesmo no meio da angústia, o Senhor está conosco. Nós só queremos que Deus não permita aquilo que nós não gostamos. E Ele pode sim impedir, Ele pode não permitir que as coisas que nós não gostamos aconteçam. Ele pode fazer isso. Mas quando nós fazemos algo que nos agrada, mesmo que seja contra a vontade do Senhor, aí nós não queremos que Ele nos impeça, não é mesmo? Nós escolhemos o que nós queremos que Deus não permita. É correto isso? Será que é assim que nós temos que agir? Nós definimos o que Deus pode fazer ou não, aquilo que nós queremos que Ele permita ou não permita? Até parece que nós é que estamos no comando, até parece que nós é que comandamos Deus. Oh, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, versículos de 33 a 36. Queremos conhecer a mente do Senhor e dizer o que Ele pode e o que Ele não pode fazer. O que nós queremos que Ele impeça e aquilo que nós queremos fazer e Ele não se intrometa nas coisas que nós fazemos. Nós queremos comandar. Ele nos deu sim a liberdade de escolha. E nós escolhemos nós queremos escolher o que Ele faça ou o que Ele deixe de fazer. É essa escolha que nós queremos. É isso que nós queremos escolher, o que nós queremos que Ele não permita que aconteça e aquilo que nós queremos que Ele nem olhe quando nós fizermos. Não funciona dessa forma. Nós é que temos que buscar as coisas do jeito que o Senhor quer. Temos que buscar a vontade do Senhor no meio desse caos que nós vivemos, no meio desse caos que é o mundo onde nós estamos. Ele pode sim impedir as coisas ruins de acontecerem, mas Ele segue nos dando liberdade de escolha. E algumas vezes a liberdade dos outros ou o gemido da natureza acabam nos atingindo. Nesse momento, se nós buscarmos ao Senhor, Ele pode sim nos poupar. Mas se Ele não fizer isso, se Ele não nos poupar, Ele seguirá cuidando de nós, mesmo no meio dessa loucura toda. É claro que Deus pode impedir a dor, o sofrimento, a angústia, mas Ele nos dá a liberdade de escolhas, e às vezes as escolhas que são feitas desembocam em situações complicadas. E às vezes escolhas dos outros também nos atingem. O gemido da natureza também nos atinge. O ser humano, como um todo, ele é livre para escolher. E alguns escolhem coisas muito, mas muito erradas. E que podem causar problemas para quem nem mesmo escolheu esse caminho.
E é verdade, isso pode acontecer. Ou o gemido da natureza pode causar isso. Mas no meio dessa loucura toda, o Senhor cuida de nós. Ele nos fortalece e nos capacita para enfrentarmos todas essas coisas. Que então nós possamos escolher Deus para além das nossas vontades. Não tentemos definir o que Deus pode ou não fazer, o que Ele deve ou não impedir, mas que nós nos submetamos à vontade dEle para além do que nos parece mais agradável. Que deixemos de lado essa história de querer que Deus faça só o que mais nos agrada, impedindo apenas o que nós queremos que seja impedido, mas que busquemos realmente a vontade do Senhor, quer nos momentos mais agradáveis, quer nos momentos de dor. Ele nos dá liberdade para o buscarmos, e Ele nos convida para esse caminho. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.